Cansei de chocar ovos em galinhas, agora quero comprar uma chocadeira. Mas qual chocadeira que eu vou escolher? Fica aí no vídeo que você vai saber tudo sobre chocadeira para comprar uma chocadeira top. Vamos lá, vamos ao vídeo. Olá turma, aqui é Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bom com vocês, né? Para que serve uma chocadeira? Para quem não sabe, turma, uma chocadeira, ela vai substituir a galinha 100%. Ela vai pegar aquele ovinho ali que a galinha iria chocar e vai chocar para você, só que com muito mais vantagem. Vai ter uma quantidade muito maior de ovos, diferente da galinha que vai chocar no máximo aí 10, 12 ovos. Vai liberar a galinha para ela poder botar mais ovos e também vai acelerar o processo. Não que vai acelerar o tempo que os ovos vão chocar, porque são 21 dias como a galinha. Mas o tempo que a galinha estaria chocando e depois cuidando dos pintinhos, a chocadeira vai fazer isso para ela. E ela volta logo para botar de novo. Você vai ter muito mais ovos e muito mais pintinhos. O resultado é muito mais rápido. A primeira coisa que devemos saber ao escolher uma chocadeira é a quantidade de ovos que eu quero. Existe chocadeira de vários tamanhos. 60 ovos, 120, 240, 400, 1000 e até mais. Então, você tem que dimensionar a quantidade de aves que você tem, a quantidade de ovos que elas produzem, para você saber qual a chocadeira ideal para você. Desde a pequenininha de 60 ovos, que atende geralmente o pequeno produtor que está iniciando, ou as maiores, geralmente são muito vendidas as de 120 ovos. Você consegue colocar uma quantidade bacana de ovos e sai uma quantidade boa de pintinhos. E as chocadeiras, elas são específicas para você tirar os ovos das galinhas aí com muito sucesso. Outro detalhe que é muito importante ao escolher a chocadeira é quanto que eu posso gastar. Pois tem chocadeiras de todo tipo, chocadeiras desde R$300, como chocadeiras também de 2, 3 mil reais. Qual que eu devo escolher? Então você tem que pensar quanto você tem de grana disponível. Agora, tem um detalhe que é muito importante, que eu passei por isso também. E aí eu vou passar a minha experiência para vocês. Quando eu iniciei, eu procurei a chocadeira mais barata. A mais barata possível. Fiz algumas, comprei a mais barata e em alguns casos a gente compra o equipamento mais barato porque não tem grana mesmo disponível. Mas, como posso dizer, eu joguei dinheiro fora. Por quê? Porque com a chocadeira barata, né, que a gente separou aquele dinheirinho ali, conseguiu comprar com muito sacrifício e tal, comecei a chocar, começa a vir as decepções, porque ela não é uma chocadeira muito completa, não é uma chocadeira que tem uma eclosão bacana, e com isso, o valor que às vezes a gente investe na compra de ovos, ou nos ovos que a gente coloca para chocar nela, ela não te dá o resultado. Sendo assim, o barato ele sai muitas vezes caro. Então, analise bem a chocadeira que você vai adquirir, não vá só pelo preço, veja as características, veja exemplos de outros criadores que já tem, né? Procure vídeos de review e etc. Aqui no Criatório a gente tem alguns falando, para você fazer a escolha certa e não escolher pelo preço, e sim pela qualidade, que é muito mais importante. Outro detalhe que é muito importante é, eu posso chocar ovos de qualquer espécie na chocadeira? Isso é importantíssimo, turma. Porque é o seguinte, várias espécies, elas têm tempo diferente de incubação. Galinha 21 dias, codorna 16 dias, Angola 28 dias, marreco 30 dias, pato, se eu não me engano é 30, 35 dias, o ganso é 35 dias, e aí vai, cada um é diferente. Isso já é um empecilho, porque às vezes vai nascer uma remessa de pintinhos de galinha num dia, depois vai nascer pato depois logo mais para frente, codorna um pouco antes, pode criar uma bagunça, né? Mas muito além disso, é importante saber que tem chocadeiras que elas não servem para chocar, por exemplo, ovos de aquático. Mas pera aí, Rodrigo, por que não chova ovos de aquático? Não choca? Porque os ovos de aquático, eles precisam de uma umidade um pouco diferente, uma umidade um pouco acima. E aí se você colocar ovos de galinha e colocar uma umidade específica para ovos de marreco, de pato, etc., o que vai acontecer? Não vai nascer, porque os pintinhos vão se afogar. A casca do ovo de marreco, de pato, de ganso e tudo mais, ela é uma casca diferente, ela é mais lisinha, vamos colocar assim, ela tem uma camada um pouco mais protetora ali do ovo. E se você colocar os ovos de marreco, pato, ganso, enfim, de aquáticos, numa chocadeira que está com ovos de galinha, geralmente não nasce porque faltou umidade. Os pintinhos não transpiram lá dentro, não se alimentam, né, desse ar e etc, não respiram esse ar que vem de fora. E com isso, costuma não nascer bem. Então, a chocadeira, ela tem que ter um controle de umidade para você escolher qual a umidade correta e aí sim dá certo colocar ovos de outras raças.
Então é muito importante também isso daí. As chocadeiras mais baratas geralmente não tem essa opção, só chocadeiras um pouco melhores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, prova pra mim. Se inscreva no nosso canal e curta esse vídeo aí. Vou dar um tempinho pra você fazer isso. Bacana? Ótimo. Agora continue com esse vídeo sobre chocadeiras, que eu tenho certeza que hoje você vai aprender bastante coisa. Vai lá, continue com o vídeo. Tá, Rodrigo? Já sei agora o tamanho da chocadeira, já sei agora que tem que escolher para marreco, para pato ou para galinha, enfim, tem que ter uma chocadeira específica. Mas qual que é o manejo diário que eu preciso ter com a minha chocadeira? Vamos lá, vamos dar algumas dicas muito importantes aqui. Primeira dica, a sua chocadeira ela deve ser limpa, desinfetada a cada eclosão de ovos. Então, se você colocar ovos toda semana e sempre está nascendo ovos ali dentro dela, a cada vez que sair, ela deve ser desinfetada. Isso é um problema, porque às vezes a gente coloca ovos toda semana e não dá para poder limpar ela 100% ali, porque tem ovos lá dentro dela. Então, a melhor opção nisso daí é ter uma outra chocadeira só para nascer. Mas aí você vai ter que fazer um novo investimento, né? Pode começar com uma chocadeira só e aí você vai trabalhando. Mas quando tiver a oportunidade, adquire um nascedouro para você ter um local para nascer os pintinhos. Ou uma opção que é mais viável é colocar os ovos ali, deixar nascer na chocadeira, deixa nascer tudo, aquele lote todo, e aí você coloca um novo lote com a chocadeira bem limpinha. Isso é a melhor forma de se fazer, porque a limpeza é o que vai fazer que a sua chocadeira tenha uma excelente eclosão. Quais recursos são importantes na chocadeira? Isso também é bem bacana de falar. Quando eu iniciei, eu não conhecia muita coisa, e aí o recurso que eu pensava que ser mais importante era só a quantidade de ovos. Daí eu comprei uma chocadeira que cabia a quantidade de ovos que eu queria. Pronto. Mas, depois quando eu comecei a trabalhar com ela diariamente, etc., eu vi que algumas coisinhas faziam uma diferença grande. Como, por exemplo, colocar água sempre na chocadeira. A chocadeira mais barata, ela tem uma vasilhinha que você tem que ficar alimentando a água nela. E eu, em diversas vezes, esquecia de colocar. O que acontecia? Perdi os ovos. Então, esse recurso de não ter que colocar água, ela ser ligada direto na fonte de água, é muito importante. Para mim foi, e eu acho que é bem interessante. Como eu disse anteriormente, o controle de umidade também é importante. Você conseguindo alterar a umidade da chocadeira, se você quiser chocar ovos de outras raças, é importante também para você poder chocar diversas raças ali na chocadeira. Isso se for para você interessante chocar outras raças, se você tiver as raças aí. Se não for, controle de umidade não é tão importante, mas uma chocadeira que controle a umidade automaticamente é importantíssimo, porque geralmente as chocadeiras mais baratas, elas têm aquele controle de umidade através de uma bandejinha embaixo. Funciona? Funciona, mas depende mais de você estar em cima para ela funcionar direitinho. Então esse recurso também com controle de umidade automático é muito importante. Outro recurso que eu acho muito importante é uma resistência que dure muito tempo. De preferência de aço tubular, uma resistência mais, vamos colocar assim, de qualidade melhor. Aquelas de aspiral, elas queimam com facilidade. Às vezes você está com um monte de ovos na chocadeira, ela queima e aí você vai ter que pedir de longe, etc. Então se você tiver uma chocadeira dessa, já deixa algumas resistências guardadas para quando acontecer algum problema assim, você já pode trocar de imediato e não perca os ovos. Então, de preferência, se puder comprar uma resistência de aço tubular, show de bola, porque ela nunca vai estragar. Outro detalhe muito importante na compra da chocadeira é qual material que ela é feito. Existem algumas chocadeiras de MDF, que é um material, vamos colocar assim, um pouco mais barato, mas se molhar, ela pode inchar. E ela vem com algumas proteções ali no local de que está o final da madeira, né? Para poder não molhar e não inchar. Mas às vezes aquela fitinha solta, etc, ela molha e ela incha e ela estraga. Então o material que a chocadeira é feita é muito importante. Dê preferência para as de plástico ou de compensado naval, que ela pode molhar e não tem problema algum e ela não vai estragar nunca. E por fim, qual a marca de chocadeira, Rodrigo, que você indica para a gente comprar? Eu sou um pouco suspeito de falar, turma, porque eu trabalho com uma marca desde 2019. Eu já passei por outras marcas, já tive várias marcas aqui no criatório e eu sempre tinha uma crítica em cima daquele modelo ou daquele outro. E quando eu conheci uma marca, eu resolvi todos os problemas que eu tinha das minhas críticas que eu tinha. Por exemplo, questão da água.
que era muito importante eu não ter que ficar alimentando água sempre. A questão do controle de umidade, que também para mim era muito importante, porque eu tenho várias raças diferentes aqui. A questão de não ter que ficar me preocupando de tirar e colocar vasilhinha ali dentro da chocadeira para dar umidade, isso é muito importante. Eu queria só ligar a chocadeira na energia e esquecer, só ir lá pegar os pintinhos depois na data correta. E eu achei tudo isso na Brod. Então, quando eu conheci a Brod, conheci os produtos da Brod e comecei a trabalhar com ela, acabou. Hoje eu tenho várias chocadeiras aqui de 1.400 ovos, de 400 ovos, de 120 ovos, tenho nascedouros de 500 ou 600 ovos, se não me engano. E esses produtos, eles me ajudaram muito aqui. E assim, você tem a opção de adquirir qualquer produto, mas pesquise bem, tá? A que eu posso indicar para vocês é a Brod. E a gente vende também lá no nosso site, no criatorioneves.com.br. Lá você adquire a chocadeira Brod, ela vai direto da fábrica para você, com um precinho bacana e com uma qualidade excepcional. Então, chocadeira, para mim, é Brod. E agora, turma, você sabe as diferenças aí, as importâncias de cada detalhe para você adquirir uma chocadeira top para o seu criatório. Pesquise, pergunte às pessoas que tenham um produto para você adquirir um produto bacana que resolva a sua vida e não te traga mais problemas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Valeu, turma, obrigado e até o próximo vídeo.